Não importa o que você faça, você pode ser hoje um CLT, você pode ser um servidor público, você pode ser o que for. Quando você virar essa chave na sua vida, as coisas vão se tornar cada vez mais fáceis para você. Fala aí, turma! Vamos continuar falando de franquia, mas hoje nós vamos falar de vendas de modo geral para a gente chegar na venda de franquia, beleza? Então acompanha aí que vai ter muito conteúdo e vai ter coisa importante para você mudar a partir de hoje, na hora que você terminar esse vídeo aqui, o rumo da sua empresa. Você vai mentalizar comigo aqui, você vai pensar comigo e de preferência, pega um papel e uma caneta para você escrever. Se não tiver papel e caneta, anota no celular. A primeira coisa que você vai fazer agora é se perguntar o que de fato você faz na sua empresa. Normalmente, quando eu chego numa palestra, num evento, e eu peço para as pessoas escreverem ou me responderem isso no microfone, eu escuto de tudo. O que eu mais escuto é, eu vou lá e coloco o microfone do cara, às vezes o cara é um advogado, ele fala, não, eu sou advogado da área trabalhista, atuo para os empregados. Eu sou advogado trabalhista e atuo para os empregadores. Ou eu sou um contador, ou eu sou um médico. Não, eu sou um gestor de tráfego. Enfim, e aí vai, não, eu sou um franqueador do ramo de cafeterias e a gente trabalha com cafés especiais e leva experiência para a vida das pessoas através do café especial. Eu escuto resumo de tudo que você possa imaginar. E talvez o que você tenha colocado aí no seu papel ou você tenha colocado na sua mente foi justamente isso. Talvez você tenha descrito o que de fato sua empresa faz, mas você não entendeu o que ela precisa fazer. Porque tem uma diferença entre as duas coisas. O que a sua empresa leva para as pessoas, mas qual que é o intuito principal da sua empresa. E é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo de hoje. Vamos pensar no advogado. Tá bom, me formei em Direito e eu vou fazer o exemplo meu. Eu sou advogado, tá? Atuei muitos anos e eu me especializei na área do franchising, tá bom? Então, o Eduardo, quando se forma já lá atrás, 2010, 2009 para 10, o Eduardo se forma, ele já começa a atuar no franchising e se especializa em franchise. Então, o Eduardo, naquele momento, durante muito tempo, o Eduardo se dizia o quê? Um advogado especialista em franchising. E durante muito tempo, eu fiquei nessa jornada. Até eu entender que falar isso ou ser isso não ia me tirar do lugar. O que ia tirar, de fato, do lugar era se eu tivesse cada vez mais clientes. Com clientes, eu ganharia mais dinheiro. Só que o que eu tinha que fazer para ter mais clientes? O que eu precisava realmente demandar e fazer ali para ter mais clientes? Eu precisava vender o meu trabalho. Então, eu quero colocar para você logo de início, para você entender que independente do que você faça, você é uma única coisa, você é um vendedor. Você tem que pensar sempre, 100% do tempo, com a mentalidade de vendas. Tudo que você faz tem que ter um intuito final, vender. Quando você virar essa chave na sua vida, as coisas vão se tornar cada vez mais fáceis para você. Pode acreditar. Não importa o que você faça, você pode ser hoje um CLT, você pode ser um servidor público, você pode ser o que for. Você está vendendo alguma coisa, você está vendendo a sua hora em troca de uma remuneração. Quando você pega o seu currículo, por exemplo, tá? Você faz o que com o seu currículo? Você não manda o seu currículo, você não preenche direitinho tudo que você fez, tudo que você sabe fazer, tudo que você é até aquele momento, e você não manda para a empresa, e a empresa, o que ela faz? Ela compra aquele currículo seu por parcelas mensais, que é o quê? O seu salário, a sua remuneração. E quanto melhor o seu currículo, mais você pode cobrar. Concorda comigo? Se você souber falar um inglês fluente, seu currículo vale mais. Se você tiver uma pós-graduação, um mestrado, vale mais. Se você tiver uma especialização em alguma área, vale mais. Dependendo do que você é formado, você vale mais. O que você está fazendo? Você está vendendo mais, você está agregando para vender mais caro. Essa é a regra da vida. E não podia ser diferente onde? No mundo das franquias.
que é onde eu quero entrar a partir de agora, nas vendas das franquias. E eu quero mostrar para vocês aqui, nos detalhes, o que nós fizemos para transformar hoje a Xerimbom na maior rede de cafeterias do Brasil. Te colocar em detalhes como que mudou essa visão, como que mudou a nossa mentalidade e como nós aplicamos isso de uma forma geral dentro da empresa. Não simplesmente numa estratégia apenas de vender mais ou de pegar a minha franqueadora e entregar na mão de um acelerador para ele vender franquia para mim. Porque o que mais acontece é isso, as pessoas querem, vou montar uma franquia, aí ele quer contratar um formatador e ele quer contratar um acelerador. Ele nunca quer fazer as coisas. E eu falo, mas que isso? O que você vai fazer na franquia? Não entendi. Você está tirando o principal de ser um franqueador e entregando para o outro lado. Por que você mesmo não formata a sua franquia? E por que você mesmo não vende sua franquia? Se você quer ser franqueador, você tem que fazer a sua parte. E aí, nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar exatamente o que nós fizemos e como foi essa virada de chave com a nossa Xerimbom, que vocês conhecem aí hoje, que é a maior rede de cafeterias do Brasil. Tá entre as 50 maiores franqueadoras do Brasil. Pensa só, gente, são 3.311 marcas que a gente tem registradas. Nem sei, esse número pode até ter mudado já, essa atualização. Já tem um tempo esse número. Nós somos a 36ª desse ranking. Mais uma coisa para você entender. No Brasil, apenas 10% das franqueadoras do Brasil possuem mais de 100 unidades. Quer mais um número importante? Pra você ver como que nós temos um oceano azul de franquia aqui ainda no Brasil. Hoje, o PIB do Brasil, 4% do PIB é representado pelo franchising. Sabe quanto que é nos Estados Unidos? 40% do PIB é representado pelo franchising. Ou seja, nós somos um neném em desenvolvimento. Então, hoje, além de ser um franqueador, eu sou um apaixonado pelo franchising e por isso que eu fiz a escola do franchising para ensinar os franqueadores a fazerem o verdadeiro franchising. Então, minha intenção aqui é te ensinar mesmo a você construir uma franqueadora sólida, uma franqueadora que gera resultado, uma franqueadora que gera recorrência sempre. É essa a minha intenção. Um gole de água aqui para a gente continuar. Ó, melhor água do Brasil aqui, ó. Você já conhece? São Lourenço. A água sai gasosa da fonte, tá? É melhor do Brasil. Há controvérsias, há discussões dentro dessa sala aqui sobre isso, mas é melhor. Mas vamos lá. Olha só. Eu gosto sempre, quando eu estou gravando, de falar de coisas reais, coisas que aconteceram, principalmente dentro daquela semana, tudo que está acontecendo. Ontem, eu estava batendo um papo com um amigo franqueador, e um cara assim, é um cara do mercado muito respeitado, tá? É um cara que tem uma jornada incrível, não só como franqueador, mas uma jornada incrível como empresário no Brasil, é um dos grandes empresários do Brasil. E ontem eu estava batendo um papo no telefone com ele, ele falou assim, Edu, caraca, velho, eu admiro demais o que você faz. Eu falei, por quê, velho? Ele falou assim, você entendeu o jogo, né, velho? Você é o cara que todos os meses você está batalhando e lutando pelo um resultado cada vez maior. Você quer todo mês vender mais, todo mês entregar mais resultado. Ele falou assim, cara, isso é para poucos. Ele até brincou, ele falou assim, eu tenho sucesso, eu tenho essa coisa toda, mas ele brincou assim, eu acho que eu nasci de algum bilionário, que eu acho que eu não preciso se preocupar com isso, eu acho que as coisas vêm. E apesar dele ser um cara muito bem sucedido, ele falou que isso é um risco para a empresa dele. Desde que ele passou a caminhar com a gente na escola do franchising, a empresa dele cresceu muito mais. Porque ele passou a entender que era através dessa venda recorrente de franquias que a franqueadora dele ia crescer, que não adiantava ele ter o melhor produto do mundo, não adiantava ele ter a melhor logística do mundo, não adiantava ele ter o melhor suporte do mundo, não adiantava ele ter o melhor time de treinamento do mundo. Se ele não tivesse franqueados chegando o tempo inteiro, de nada ia adiantar. Então, franquia. Qual que é o primeiro passo de franquia? Você ter franqueados. Você precisa entender que ter franqueados chegando constantemente dentro do seu negócio é o que vai fazer o seu negócio evoluir, é o que vai fazer o seu negócio crescer.
Eu estou dizendo que as outras partes não são importantes? Lógico que elas são muito importantes. Toda vez que a gente faz alguma coisa, um desenvolvimento aqui dentro da Xerimbom, é sempre com essa mentalidade. Eu vou fazer mais porque eu vou vender mais. Ponto. É essa a regra do jogo. Quando eu falo com um franqueado meu, atende melhor e gera experiência, é por um único motivo. Para você vender mais e ganhar mais dinheiro. Essa é a regra. Então foi essa a nossa grande virada. Quando a gente estava com uma grande dificuldade financeira lá atrás, nós fizemos como a maioria dos empresários fazem. O que o empresário, quando ele está com uma dificuldade financeira, logo ele quer fazer? Ele quer arrumar um investidor, pegar empréstimo ou vender um pedaço da empresa. Ou acabar vendendo a empresa toda. Quando ele passa a primeira dificuldade, ou a qualquer momento, essa é a primeira mentalidade do empresário. Ele nunca para pensar e falar assim, caraca, como que eu posso tirar minha empresa disso através das vendas? Como que eu posso vender mais? Como que eu posso fazer minha empresa prosperar? E foi isso que aconteceu com a gente lá em 2020. Lá em 2020, quando a gente passava um momento difícil, tá? A gente tinha cerca de 80 operações inauguradas e mais ou menos umas 200 vendidas. Então a gente já era bom ali no que a gente fazia, mas estava longe de ser o que a gente é hoje. Nós passamos por uma dificuldade, a pandemia chegou, e aí nós falamos, e agora? O que a gente faz? Nós pensamos como a maioria pensa, vamos vender um pedaço da empresa, vamos trazer um investidor, vamos pegar empréstimo, vamos fazer tudo isso. Só que aí foi naquele momento que uma chavinha fez assim, virou na nossa cabeça. Nós passamos a pensar o tempo inteiro, não, a gente não vai resolver o problema vendendo nada para ninguém, até porque as pessoas não querem comprar um negócio que está com possibilidade de falir. Você precisa entender, se o seu negócio está precisando hoje de um comprador para salvar ele, que não é para fazer ele rampar mais, é porque o seu negócio é ruim. É porque você ainda não está fazendo o trabalho direito. E por que você acha que você tem que passar para os outros assumir o risco com você? É diferente de um investidor vir, você está voando, gerador de caixa, você faz investidor, cara, coloca mais 10 milhões aqui, você colocar mais 10 milhões, a gente vai crescer mais rápido do que a gente cresceu até agora. Aí é outra história. Aí você vai conseguir um investidor. Mas enquanto você estiver pensando no investidor para te salvar de dívida, te salvar de problema, te salvar de dificuldade, esquece, você não vai arrumar. E aí, a partir de agora, eu quero que você entenda sobre vendas de franquias. Foi naquele momento, a gente passando por essa dificuldade, uma chave virou, nós falamos, a gente consegue resolver o nosso problema a partir de agora. Se a gente começar a vender lojas, novas franquias, a gente começar a fazer geração de caixa através de novas franquias. Daqui a pouco essas lojas vão começar a inaugurar. Com essas lojas inaugurando, nós vamos ter mais rentabilidade de royalty. Nós vamos ter mais royalty entrando. Com mais royalty entrando, eu vou contratar mais time. Com mais taxa de franquia entrando, eu vou conseguir montar estrutura melhor na empresa para atender meu franqueado. Com mais franquia vendida, eu vou conseguir desenvolver centro de distribuição. Eu vou conseguir fabricação de produto. Eu vou conseguir desenvolver todo o ecossistema por trás da franqueadora. Só que naquele momento também passou na minha cabeça o que talvez tenha passado pela sua franqueadora aí. Eu vou atrás de um acelerador para fazer. Só que quando eu fui atrás do acelerador, eu falei, não, mas peraí, ele vai ficar com a taxa e eu com o franqueado. Não vai resolver meu problema. Porque entenda uma coisa, até o seu franqueado começar a gerar qualquer tipo de receita para você, vai levar de 4 a 6 meses, dependendo do negócio. E desses 4 a 6 meses, como que você sobrevive? Como que você mantém o time que tem que manter esse cara nos 4 a 6 meses? Achar ponto, implantar loja, treinar esse cara. Como que você vai fazer isso? Com que dinheiro que você mantém? Esse cara não está pagando royalties, não está pagando nada. E os que já inaugurado pagam, ele paga para sustentar a loja dele. Ele não paga para isso. Então você mantém isso como? Você mantém isso através de taxa de franquia. Então por isso é importante vender. Então você tem que pensar com essa cabeça o tempo inteiro. E foi aí que nós tivemos essa grande virada de chave. Nós falamos, a partir de agora, nossa visão é essa sempre de vendas para tudo. Tudo que nós fizermos é sempre na intencionalidade de vender mais. Essa foi a minha virada. Eu falei, eu não dou mais um passo na minha vida se não for com intencionalidade de vender mais. Você não vai ver um stories meu se não tiver uma intenção por trás de vender mais. Ô louco, Eduardo, mas você postou hoje um stories com a sua mulher correndo com a musiquinha.
Aham, para vender mais. Para vender mais. Porque as pessoas gostam de comprar de empresa que tem cara. E aí ele me acha, por conta de algum anúncio, ele entra e fala, caraca, o cara é atleta, o cara é família, correndo com a esposa dele. Aí eu coloco uma musiquinha de fundo, colocando uma música que induz o cara a pensar. Eu falei, cara, tô com saudade da minha casa, tô com saudade da minha mãe. Eu sempre fui um cara inconformado, inquieto e curioso. Você entende? A pessoa que comprar fala, caraca, o cara é intencional até no stories que coloca correndo. 100%. E nessa virada de chave foi onde a gente inicia uma transformação de vendas aqui dentro do nosso negócio. Só para vocês terem uma ideia de números, a gente chega naquele ano de 2020, tá? Nós tínhamos aqui, ó, pega esse número, eu vou escrever para você não achar, presta atenção. Nós tínhamos em 2020, ok? 2020, agosto. Nós tínhamos cerca de 80 lojas inauguradas, tá? E cerca de 200 vendidas. Quando a gente vira essa chave, a gente chega em dezembro do mesmo ano, 2020, com mais 80 lojas vendidas. Aí você pensa, caraca, maluco! O cara levou de 2015 a 2020 para fazer 200. E depois ele levou 5 meses para fazer 80. No auge da pandemia, exatamente o que você está vendo. E não tem desculpa, tinha dinheiro? Não, sem dinheiro. Sem um centavo. Hoje você está vendo eu gravando bonito aqui, ó, tem uma galera aqui ó, comigo gravando, ouvindo eu gravar, copiando, para fazer corte, para fazer isso, depois para fazer bonito, tem um cara atrás da câmera, tem uma câmera profissional me gravando. Naquela época não tinha nada. Eu não tinha ninguém nem para ligar a câmera para mim. Era eu mesmo que tinha que ligar. Tinha só dívida, né? Dívida tinha muita. Naquela época eu tinha bastante, era dívida. E mais nada. E eu tinha um celular e uma força e uma energia para fazer as coisas acontecerem, para vender mais. E aí, gente, é que eu quero trazer esse vídeo aqui para vocês. É a mudança de mentalidade. A sua mudança de mentalidade profissional. Você precisa entender, você franqueador, que o que vai te fazer ser grande, o que vai fazer você crescer ainda mais, ou que vai te tirar, talvez, de um problema que você está passando aí agora financeiro, é só vendendo mais. Não tem outra forma, não tem outra história, não tem outro nada. É só se você vender mais. Ou então se você for filho de pai rico, que vai ficar colocando dinheiro para você todo momento. Mas eu acho que se você estiver assistindo esse vídeo, certamente você não é filho de pai rico, né? E não vai adiantar. Porque até o negócio é bom, né, Edu? O negócio vai ajustando, a galera tem negócios bons aí, que a galera que tá ouvindo a gente, mas não vende. Não vende. Não tá olhando para venda. Hoje o que eu mais tenho visto. Bons negócios, mas o franqueador ele não está olhando para vendas. Ele está o tempo inteiro correndo das vendas. Você entende isso? Faz sentido isso aqui que eu estou falando com você? Você que está ouvindo aí agora, fez sentido aí? Você está correndo das vendas? Você está atrás de alguém para expandir para você? Você está atrás, né? De 2015 para 2020, né? O que você viu diferente que fez você acreditar que você conseguia escalar mais para esses 5 meses aí bater 200 franquias? Nós estamos aqui, gente, dentro do estúdio, tá uma galera comigo aqui e eu falei com eles, preciso interromper, que eu quero que talvez essa pergunta que ele fez aqui para mim agora é a pergunta que você aí de casa está se perguntando. Cara, se eu te contar que foi pura mentalidade, você vai acreditar? Quase. Cara, mas foi. E o que você acha que a pessoa que está assistindo agora do outro lado, né, o que está causando na vida dela, o que ela não consegue acreditar que faz ela quebrar o paradigma dela, né? O que está fazendo gerar um paradigma na vida dela que ela precisa quebrar para poder conseguir enxergar o próximo passo? Cara, legal demais essa pergunta, porque paradigmas na nossa vida a gente já nasce com muitos. Tá? Então, pensa só, eu vou fazer um histórico aqui com você para você entender um pouco mais sobre isso. E você que está ouvindo, porque a pergunta dele é muito boa e com certeza essa pergunta passou aí pela sua cabeça, né? Pô, mas beleza, eu estou limitado, como que eu quero? E olha só, quando a gente nasce, a maioria de nós
vai nascer numa família, nasceu numa família que está na nossa geração, na nossa idade, nasceu numa família que vem de uma condição mais humilde, tá? Vem de uma condição mais difícil. E qual que era, o que os nossos pais, nossos avós falavam como objetivo de vida? O meu era, pra você ter ideia, meu pai e minha mãe queriam que eu fosse funcionário público. Porque meu pai foi funcionário público e ele falava, tá bom, tendo essa aposentadoria, você está garantido na vida e você tem estabilidade. E o funcionário público, ele abre duas portas da vida. Ele é o seguinte, ele abre a porta, você nunca mais vai ficar pobre, mas você também nunca mais vai ficar rico. Tá? É só aquele salário o resto da vida. Você não fica nem pobre mais, nem rico mais. Pronto, fez um limitante, estabilidade. Então, crença militante aí. Outra coisa que traz na nossa vida cara, o sucesso da vida é comprar um carro e uma casa. Uma casa financiada em 30 anos. Esse é outro sucesso. Aí a gente já nasce com essa limitação. E, de novo, o que é? Estuda, primeira série, segunda série, o padrão, depois ensino médio, depois o científico. Eu nem sei mais como é que funciona isso, que eu estou há tanto tempo longe, né? Mas você passa, depois você vai para uma faculdade, se forma, beleza, esse é o sucesso. Então, a gente já cresce com esses paradigmas. E o que faz a gente quebrar só tem uma forma de você quebrar isso. Na minha visão, só tem uma forma. Convivendo com pessoas que já quebraram. E os paradigmas na vida dela. Você só vai conseguir aprender se você sair daquele ciclo que você vive, que é aquele ciclo cheio de limitação. Você está vivendo aqui, você está vivendo um círculo travado, cheio de limitações. Essas pessoas aqui, elas não saíram dessa limitação. Quando você expande, você sai e vê que existe outro mundo. E o que aconteceu comigo foi isso. Eu vivia dentro do mundo do franchising, tá? Que o franchising dizia que era isso que era possível. Aí olha que louco, eu fui para o mundo do marketing digital. No marketing digital me falaram, não, cara, se você avançar mais nisso, nisso e nisso aqui, você vai vender muito mais. Eu falei, é mesmo? Eu testei, coloquei para vender, vendi. Eu falei, não é que é possível? Aí nunca mais na minha vida eu criei uma crença limitante. Quando eu começo a pensar em crença limitante, sabe o que eu faço? Começo a conviver com pessoas maiores do que eu. E é louco porque você já estava num ambiente que você já tinha sucesso e saiu dele e escutou uma coisa de uma pessoa de fora, né, que falou, pô, tem algo a mais do que você está se limitando num lugar que tem sucesso. Pra quê? Tem mais aqui, né? Tem mais sucesso, exatamente. E é isso que eu passei a fazer na minha vida agora, constantemente. Então, por exemplo, hoje eu convivo, por exemplo, com o Flávio Augusto. Cara, é o cara mais disruptivo que eu já vi. O cara, tudo ele vê um negócio, ele vê venda. Eu falei, opa, é possível vender ali, é possível vender aqui, é possível vender dessa forma. Abriu a mente. Aí eu, beleza. Cara, Brasil tá pouco. Vamos embora para os Estados Unidos. Eu nunca imaginei receber em dólar. Fui para os Estados Unidos, quebrei de novo paradigmas e falei, dá para vender em dólar. Dá para vender em dólar, não precisa só vender em real. Então, o tempo inteiro é isso. E eu acredito que muita gente que está escutando aqui, está acompanhando a gente, a maioria das pessoas, elas criam suas próprias bolhas, suas próprias limitações, porque elas não querem dar o passo, sair da bolha. Só que tem um fator importante. Para você sair dessa bolha, tem que pagar preço. Tem que pagar preço. E pagar preço mesmo. Eu paguei, esse cara que me ensinou isso, nesse evento que eu fui, eu paguei 100 mil reais em 2020. E voltou quanto? O que você escutou lá já voltou quanto? Cara, vamos falar só, vou pegar a calculadora, tá? Vendedor tem calculadora, é o tamanho da minha, tá? Vou fazer só uma conta, eu vou fazer a conta para você, só das primeiras 80 daquele primeiro ano, porque e aí ali foi só estratégia com ele. As 80, naquela época, minha franquia, ela custava o valor total montado 220 mil, tá? Então eu vendo um produto de 220 mil, tá? Então era 80 vezes 220 mil. 17 milhões e 600 mil reais. 17 milhões. E aí a parada, quanto tempo levou para o Kaiser te dar essa sacada, né, de um cara que sabia o que você não sabia, do Mastermind, um encontro de 100 mil reais que foi você gerar esses... Quanto? Eram 2 dias de evento, mas eu vou te falar que foi durante 30 minutos sentado no hot seat, eu no meio dele aqui. Tanto que, olha que loucura, cara, até arrepio aqui de lembrar. Na hora que ele me deu a sacada, eu fiquei tão maluco que eu falei, eu quero mais.
quanto que é para você ir dentro da minha empresa e fazer lá dentro da minha empresa, quanto você cobra? Ele falou, 250 mil. Eu falei, eu vou pagar. Eu não tinha dinheiro para pagar. Aí ele olhou e falou assim, aí o Wilton olhou para mim e falou, calma, cara. Ele falou, não, ele vai ensinar muito mais. Ele vai ensinar muito mais. Eu vou pagar mais 250 mil. Aí ele foi no ano seguinte. Aí no ano seguinte eu vendi 281. Aí vamos colocar que não foi tudo ali, só da estratégia dele. Vamos dividir o número pela metade? Vamos dividir por 2? Vamos dizer que eu vendi 140. 140, ele foi lá dentro da empresa e desenhou. E aí 140 vezes a gente vendeu. Vamos colocar de novo aí 220 mil? 30 milhões e 800. Fora uma coisa. A renda recorrente que cada uma dessas franquias gera para mim o resto da vida, porque o franqueado fica comigo o resto da vida, eu vendo produto em tudo. Mas o que eu quero te mostrar aqui é assim, ele deu a sacada, mas eu tive que aplicar, eu tive que colocar para funcionar. E aí eu não parei só no Kaiser. Aí o Kaiser falou assim comigo, agora você precisa ser o rosto da marca, você precisa aprender a se posicionar, mas eu não sabia me posicionar. Aí eu fui atrás do Thiago Fonseca. O Thiago Fonseca me ensinou a posicionar. Só que, de novo, o Thiago Fonseca não me ensinou a posicionar no franchising. O Thiago Fonseca falou para um grupo de 40, 50 empresários que estavam pagando 75 mil reais para ele cada um, falando, você tem que se posicionar assim, assim, assim. Eu peguei aquilo e trouxe para o franchising. E mostrei no franchising como que faz aquilo. Eu tive que desenvolver a estratégia dentro do franchising, como que eu me posicionava. E aí vendi muito de novo através de posicionamento de Instagram. Aí depois chegou num tempo, eu falei, preciso saber mais de gestão. Aí eu fui lá e paguei G4. Aprendi muito sobre gestão. Aí depois eu falei, cara, agora eu preciso de mais network. Aí eu fui lá, entrei pro Klex. Aí só te dando um exemplo, gravei um podcast com o Joel no Klex. Vendi 26 franquias, num podcast. Vendi 26 franquias. Aí a franquia já era 300 mil, faz a conta de quanto que voltou em milhão. Só que, o que é o mais legal? Você não precisa, a partir de agora, ir atrás de todos esses caras para fazer isso, porque eu gastei milhões de reais com esses caras fazendo isso. Você não precisa. Você, dentro da escola do franchising, todo esse passo a passo, nós vamos te ensinar. E voltado exatamente para a franquia. Você não vai, porque eu tive que aprender de maneira geral. Eu tive que montar todo o quebra-cabeça e trazer para dentro do mundo de franquia. Agora não. Agora, você aqui já entende qual que é o quebra-cabeça. Eu te dou ele prontinho na escola do franchising, mas você tem que fazer a sua parte. Ninguém vai fazer a sua parte. Por exemplo, eu faço live toda terça-feira, às 7 horas da noite. Ninguém vai fazer essa live para você. E se você ficar com preguiça e colocar ela gravada, não vai dar o mesmo resultado. Tem que ser lá presencial. As pessoas têm que estar lá. Se eu não gravar conteúdo todo dia, não vai rolar. Então, aí é entender. Então, lá de um insight lá de trás, né, que você me perguntou, de 2020, eu vim quebrando esses paradigmas que eu entendi, que eu precisava cada vez furar outras bolhas. E te digo, ontem, por exemplo, eu furei uma nova bolha. Ontem eu entendi, ontem eu sentado, eu gravei um podcast ontem com um cara, eu falei, outra bolha eu furei. Só que aí vem uma parte legal. Por exemplo, para furar essa nova bolha de ontem, eu já não precisei pagar nada. Eu fui convidado. Aí, olha que legal, você cria a sua própria bolha e você passa a ser convidado por outras bolhas. Você entende? Outras bolhas falam, caraca, o Edu criou uma bolha e agora eu quero conhecer ela. Então é essa a diferença essa diferença da escola do franchising, é isso que vai quebrando os paradigmas. E o que é louco, né? Mais louco ainda. Quanto tempo você estava no franchise? Quando você começou? Desde 2009. Eu estava até 2020. Começou em 2009 e o evento foi em 2020, né? Foi em 2020. Então, vamos lá, 11 anos. Em 11 anos você precisou escutar apenas 30 minutos de um cara que sabia aquilo que você não sabia, que você não conseguia ver, para mudar a tua realidade toda. Total. Até arrepio, cara, de lembrar. É louco, né? É o que eu falei, foi 11 anos, né? 11 anos. 11 anos. Para escutar 30 minutos e falar. 30 minutos, e aí é interessante, né? Porque, tipo assim, aí passa na cabeça. E se eu não tivesse escutado o que esse cara falou, né? E aí a galera que tá do outro lado assistindo, né? Pô, o que será que não tem na escola do franchise? Que eles sabem, que eu ainda não faço ideia que existe, que vai mudar totalmente. Vai mudar completamente. Ontem mesmo teve uma aula de busca de ponto comercial com o meu sócio Wilton, que foi ouro em pó. Teve um franqueador ontem que falou assim, cara, isso aí que você tá me falando vai me colocar 1 milhão no meu bolso. Entendeu? Vai colocar só mais ontem, 1 milhão. na aula ontem. É porque, cara, o que a galera tem que entender? Não é vendendo algo ou ensinando algo que a gente não fez.
ensinando e mostrando o que a gente fez da maneira certa. E que a gente entendeu? continua fazendo. E que continua fazendo. É o franchise do bem, que vocês trazem lá de trás, né? Exato. Mostrando isso de maneira muito prática, de maneira muito efetiva, e que se a pessoa escutar do outro lado e aplicar... O resultado vem. O resultado não tem como não vir. Não tem como não vir. A gente, na última imersão, a gente teve um momento lá onde... Um hot seat que a gente fez Sim. lá. E na última imersão da escola do franchise, lá, é a imersão que a gente chama de visão de dono, porque a gente entende esse papel do dono. Em um hot seat, um ajuste que o Eduardo e o Wilton sugeriram para um franqueador, ele naquela hora ali já começou a executar e já começou a colocar um percentual de lucro no bolso dele que ele não tinha antes, nem olhava para aquilo antes. Então, Ele começou a ganhar dinheiro, olha que louco. Ele dentro da imersão, o cara, presta atenção, a gente tem uma imersão, chama visão de dono, tá? Quem já é cliente da escola de uma maneira geral, beleza, participa. Quem não é, ele tem um custo para participar daquilo ali. Se você ainda não faz parte da escola, quiser participar só da imersão, também dá para você participar, é um dos nossos produtos. E aí você imagina, o cara em uma imersão, um momento com a gente. O Wilton falou uma coisinha com ele. E naquele mesmo momento ele começou a ganhar dinheiro naquela hora. Você está entendendo que no celular ele mandou uma mensagem e falou, parou aqui, muda dessa maneira, agora é assim. No outro dia ele chegou, falou, cara, eu mudei e comecei a ganhar dinheiro. Ele começou a ganhar dinheiro no dia seguinte. Então assim, que preço que isso tem? Entendeu? É muito foda, se não fosse por esses 30 minutos, possivelmente você não estava aqui agora dando essa aula com a estrutura toda. Exato. 30 minutos, né? 30 minutos. 11 anos versus 30 minutos. E hoje eu me tornei a maior referência do franchise nacional. Uma das maiores referências do franchise nacional, principalmente quando se fala de venda de franquia. Porque assim, às vezes a gente escuta muita gente falar de venda de franquia, mas o cara vendeu não sei quantas franquias de diversas marcas. Ah, vendi no mês 50 franquias. Mas quantas marcas? Ah, 10 marcas, 12 marcas. Tá, então você está vendendo a 5 por mês, que a gente vai falar lá atrás, de cada uma. Tá, aqui da Xerimbom a gente vende uma média de 24 por mês. Da mesma marca. Com constância. Uma certa vez um fundo veio conversar com a gente e tal, e ele fez uma análise nossa. Ele falou, velho, é impressionante. Vocês parecem relógio há 3 anos. O relógio seus funciona há 3 anos da mesma maneira. É recorrência atrás de recorrência. Mas é por quê? Porque a gente sabe o que precisa ser feito, a gente repete, sempre precisa ser feito. Interessante, né? Que não é só clientes novos, né? Ou seja, tem um franqueado que compra outras franquias. Sim, o tempo inteiro. A gente tem o tempo inteiro. Também tem esse trabalho de ensinar o próprio franqueado a comprar mais, porque a gente trabalha na intencionalidade sempre da venda. Então é esse o nosso trabalho. E como agora você já pegou a ideia de que, e se eu conseguir vender tantos? Você já sabe o processo que tem que fazer para conseguir vender mais, porque naquele início lá, na mudança de paradigma que você teve, agora você entendeu que eu podia colocar o número que você quisesse, que com a sua capacidade de vender você conseguir chegar nesse número. Com certeza. Hoje eu não tenho mais isso. Se eu quiser vender mais, eu consigo colocar mais. Só que aí entra um desafio. É o desafio que você começa a passar com pessoas, com treinamento de pessoas, com essa evolução que dentro da empresa tem que acontecer. E um ponto importante também, franquia não adianta você vender 100 num mês e não vender nada no outro. Você vai ter mais problema do que solução. Então, hoje, eu preciso vender um número de franquias que o meu suporte e a minha implantação consigam colocar. Então, hoje, para eu aumentar o número de vendas, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. O número de vendas. Só que hoje, pensa só, eu tenho uma limitação, que aí não é na mente, eu sei que eu preciso de mais gente no meu time de retaguarda para colocar mais lojas para funcionar. Hoje é isso, é só eu pegar, eu não tenho limitação mais de vendas, eu sei, e aí eu vou pegar um gancho do que você falou aí, eu sei que através das vendas eu posso chegar onde eu quiser na minha vida. É essa a minha mensagem que eu quero deixar aqui para você. Através das vendas aí na sua franquia você pode fazer o que você quiser. Você fala que você quer ter a maior fábrica do mundo, vai ter que vender um monte de franquia para ter a maior fábrica do mundo, para você fornecer o produto que for. Eu quero ter um avião, vai ter que vender franquia para poder comprar o avião e pagar a despesa dele, porque teve essa conta ainda. Era a conta da parcela, mais a conta da despesa mensal que o avião gera. Então, nós fizemos. Então, eu precisava vender X a mais a partir daquele momento para bancar isso aí. Então, a partir desse momento, nada mais me limitou. E aí, nós começamos a desenvolver o tempo inteiro estratégias. E uma das principais estratégias que eu utilizei naquela época foi o marketing digital. Hoje,
eu falar que vender franquia através do digital é o caminho, é normal. É normal. Para você que está ouvindo, é normal para mim, é normal para quem está aqui nessa sala. Só que 2020 não era normal. 2020 as pessoas vendiam através de feiras. Franquias vendiam através de feira. Franquia, o cara achava que para vender... Olha o processo de franquia, presta atenção como é que era. Chegava o lead. Você fica primeiro, né? Ficava o dono da franqueadora sentado na cadeira, esperando alguém ligar falando que queria a franquia. Aí quando esse alguém ligava falando que queria a franquia, ou ele ia numa feira e alguém falava que queria, ele começava o processo de negociação. Mas como que ele começava o processo de negociação? Ele pegava ali, muitos queriam ir lá na cidade do cara, queria ir lá no ponto do cara para ver onde era, queria ficar conversando com o cara, e eu já vi negociação de franquia levar, acredite, pasmem, 1 ano para vender uma franquia. 1 ano para vender uma franquia. Não estou falando que o cara vendeu uma em 1 ano, mas ele pegou um lead e ele ficou 1 ano falando com esse cara para vender 1 ano. Tá maluco? Sabe qual que é o meu lead time do último mês que nós levamos? 20 a 22 dias é o nosso padrão para se vender uma franquia da hora que o cara cadastra. Deu escala para o negócio, né? Porque a franquia você conseguia vender, mas não tinha escala. Não. Era muito presencial. Era feira, vai na feira, pega telefone, aí liga, visita a loja, visita a fábrica, a franqueadora, tinha que ter essa locomoção toda. E não tinha feira em toda a cidade. Não. Era São Paulo ou Rio ali no máximo, né? Então... E em Salvador e no Nordeste. Só que tem mais. Beleza, o advento do marketing digital ele veio. Só que quando ele chegou, de novo, os franqueadores ficaram achando que era, eu rodo um tráfego, o cara clica lá, e aí depois que ele clica lá, o meu vendedor vai ligar para ele, ou ele vai ligar para cá e eu vou vender a franquia. E aí, de novo, muitos vão lá, contratam muitas vezes agências, e eu vou aqui dizer para você, não estou aqui falando de agência não, porque tem agências excelentes no mercado. Os caras fazem a captação do lead, mas o cara quer tirar um pedido. Eu falo com o meu time aqui o tempo inteiro. Você está esperando alguém ligar para você e te pedir um xerimbom com doce de leite? Não vai rolar. Não vai rolar. Ninguém vai ligar pedindo um xerimbom com doce de leite para você. É você que vai ter que mostrar para o cara que a xerimbom é o melhor caminho para ele. E aí nós entendemos que a gente precisava trabalhar. E aí eu quero mostrar aqui um pouquinho para você, nesse vídeo, um pouco desse trabalho que a gente faz, tá? Em relação à captação. Só para você ter uma ideia. Hoje, antes de um lead se cadastrar, a gente criou um funil, nós temos um funil do lead antes do cadastro. Como que funciona isso, né? Então, todo mundo faz um funil aqui, pega aqui comigo, todo mundo constrói o seu funil, e ele pega no seu funil e ele constrói as chamadas etapas, certo? Ele constrói as etapas. Então, pega aqui, o lead chegou aqui, ele viu a marca pela primeira vez. Aí ele já faz o que aqui? Ele travou o cara aqui, ó. Ele travou o cara. Ele trava o cara já na primeira aqui. Ah, se esse cara não cadastra, no máximo que ele faz é um remarketing em cima desse cara no conteúdo que ele acha, pega isso, no conteúdo que ele acha que vai funcionar. Porque ele quer que o lead siga a cabeça dele. E aqui foi nossa virada. Eu não penso com a minha cabeça. Eu penso com a cabeça de quem compra. Se você quer ser um bom pescador, vai uma dica aqui para você. Pense como um peixe. Se você pensar como um pescador, você não pega nada. Você tem que pensar no movimento do peixe. Você tem que pensar como ele se comporta. Você tem que pensar os ambientes que ele está. Você tem que pegar a temperatura que ele gosta de ficar. E para fazer isso, você precisa conhecer o peixe. E foi o que nós passamos a fazer. Eu passei a entender a mentalidade de quem está comprando uma franquia. Eu passei a entender quais são as dores, quais são os anseios, quais são os desejos, tudo que esse lead pensa. E ao invés de fazer um funil, como esse aqui que vocês viram, que é o funil de etapas, que eu chamo funil de barreiras, nós criamos o funil, isso aqui, gente, rapidinho. Isso aqui, o cara não se cadastrou ainda, beleza? Não se cadastrou ainda. Nós criamos um funil para ele, que é o chamado funil espiral. Eu estou aqui, ó, o tempo inteiro impactando esse cara com diversos tipos de anúncio, com diversos tipos de copies, para ver
qual que eu conecto esse cara nesse momento. Porque cada um está vivendo um momento de vida. Só que a internet é um oceano. Eu não sei qual é a hora e qual é o perfil. Eu tenho que jogar várias iscas. Então, fazendo aqui o retrato do peixe, o que eu faço? Eu jogo várias iscas. Para você ter uma ideia de números, eu chego a impactar esse cara 22 vezes. Correto, Thales? Se eu estiver errado, se for para mais ou para menos, você me fala. 22 vezes eu chego a impactar esse cara. Até que esse cara, muitas vezes, ele toma a decisão de se cadastrar. Beleza. Quando ele toma de cadastrar, eu vou lá e abro um novo funil dele, beleza? Aí eu abro o novo funil dele. De novo, eu abro o funil dele com barreiras? Não. Não existe etapa. Por quê? Depende, a primeira coisa, qual foi o anúncio que esse cara se cadastrou. E se ele já se cadastrou nesse anúncio aqui, ó, lá do fundo, que é o cara, seja um franqueado, ganhe tanto, o cara que já está decidido, o cara que não quer nem pensar sobre a marca. Imagina se eu pegar esse cara e levar esse cara lá para o topo do meu funil para começar a explicar do negócio para esse cara. Esse cara vai ficar sem paciência, vai falar, não quero saber disso. Agora, se eu pego esse cara e falo assim, beleza, eu vou te trazer aqui para já o fundo do funil. E tá aí uma das inteligências que faz a gente ter um lead time tão rápido. Né? Exato. É entender o que está trazendo esse cara, o que está conectando com esse cara e já transicionar ele para o funil ali de conversão, já no estágio, no nível de consciência que ele já chegou. Exato. Quem está falando com você, gente, é o Thales, nosso gestor de tráfego. Então ele conhece isso aqui, né? Até uma audácia ficar falando isso aqui, né, Taleco? Mas é porque a gente tem que entender. Você, dono da sua empresa, você tem que entender qual é o movimento que o gestor do tráfego está fazendo. Então eu já pego aqui, e o meu vendedor já sabe que esse cara está aqui. Então ele não vai pegar e limitar esse cara em barreira lá em cima. De novo, eu estou funcionando aqui um funil espiral. E esse cara já está recebendo e-mail, esse cara está recebendo WhatsApp, esse cara está recebendo mensagem aqui o tempo inteiro, já para vir nesse fundo desse funil e concluir a venda. Ah, mas esse cara vem muito cru. É o cara que ainda não sabe. Sem problema. Está aqui no topo? Então vem para o topo, pô. Vem para o topo e pega a comunicação de topo. Só que, e se esse cara quiser acelerar? Eu vou ficar, não, mas peraí, tem barreira. Ó a barreira, ó a barreira. Tem barreira, tem barreira. Não, negativo. Quer acelerar? Bora, filho. Vamos lá para o final. Meu time de vendas está preparado para isso. Meu time de vendas está treinado para isso. Então eu vejo muitas pessoas vão treinar um time de vendas. O que é a primeira coisa que o cara faz? O cara vai lá e monta um processo. Ai, peraí, deixa eu montar um processo, um script. O cara monta o bendito do script. Meu amigo, você sabe lá do lado de lá quem que você está falando? Aí você vai lá com o bendito do script para falar com um cara que já tem nível de consciência lá em cima, você fazendo perguntinha pro cara, ai, eu queria entender com você o que você faz da sua vida. Você não sei o que, né? Aí monta aquelas perguntinhas. Por que você faz isso? Qual é o seu sonho? Ele falou aqui, qual que é o seu sonho? Cara, o cara hoje tentar me vender uma coisa. E ele fala, qual que é o seu sonho de vida? Eu vou falar com ele assim, desculpa aqui, eu vou falar, merda, bicho. Você tem lá nada a ver com a minha vida? Aí desliga o telefone na cara dele. Na hora eu falo isso com ele. E um ponto legal de falar é o seguinte, que a gente vê o mercado praticando script de atendimento. Só que aí é bom pra galera que tá assistindo a gente entender, ouvindo a gente entender que para você não usar o script hoje para mim significa despreparo de equipe. Total, preparo. Entendeu? Aí, como eu não preparo, não treino minha equipe, eu vou montar uma cartilha com o que eu acredito que seja o que o outro quer ouvir para padronizar para que a pessoa que vai estar ali atendendo dá um Ctrl+C, Ctrl+V e conduz aqui dali para uma venda. Para você não usar script, aí mais uma vez, entra o papel do dono, entra o papel da gestão. Exatamente. Tem que treinar o time, tem que ensinar o time, tem que aperfeiçoar o time para que o time entenda esses tempos, essas comunicações que vai ter com o lead conforme ele chega. E aí você falou uma coisa muito importante. É papel do dono. Você não vai conseguir contratar um líder comercial na sua empresa que vai ter essa visão. Depois sim, depois de um tempo de processo, de evolução, você vai preparar alguém para ser, muitas vezes, esse líder comercial que tem essa mesma visão alinhada sua de dono, mas sob a sua supervisão. Porque senão daqui a pouco você coloca o cara vai vir construir script.
E não tem script. Eu até falo com meus vendedores, eu sigo a venda em 5 etapas. Eu tenho etapas da venda. Mas eu falo com ele das etapas que é pelo seguinte, ele precisa eliminar etapas. Porque não adianta, por exemplo, a primeira etapa nossa aqui é descobrir se o cara tem o dinheiro ou não. Beleza? É a primeira etapa, eu tenho que descobrir se o cara tem o dinheiro ou não. E aí imagina, eu não passo pela primeira etapa, não descubro se o cara tem dinheiro ou não. Aí eu chego na última etapa, que é o quê? O cara vem para uma reunião de fechamento comigo. Quando eu entro, meu índice de conversão de uma reunião, hoje, é cerca de 90%. Eu não perco o cara quando ele vem para a reunião comigo. Só que, imagina se esse cara traz essa reunião para mim e esse cara não tem o dinheiro. Perdi a venda. Aí eu não perdi, não foi pelo meu poder ali de vendedor com ele. Eu perdi a venda porque o cara não cumpriu a primeira etapa. E a segunda etapa é o cara passar pelas etapas contratuais. Tem que saber quais são as etapas contratuais. E o cara tem que saber do contrato, porque, de novo, eu chego lá na última etapa, falo, bato o martelo, proposta, fiz tudo, o cara tem o dinheiro. Aí fala, mas peraí, eu tenho que mandar meu contrato para advogado. Você esfriou a venda e perdeu toda a negociação e certamente você vai perder essa venda de franquia. Certamente você vai perder. Por quê? Porque a pessoa que está negociando com você, grava isso aqui, ó. Grava isso aqui, você, franqueador. O cara que está negociando com você, ele não está negociando só com você, ele está negociando com você e com pelo menos mais 6 franquias. Em média, a pessoa se cadastra em 7 marcas. E aí, quando você chega nessa etapa do contrato e faz isso, o que acontece? Tem um outro já avançando com ele, que já passou pelas etapas, eu no caso, e eu vendo e você perdeu a venda. Tá? Você chega na terceira etapa do cara, você tem que mandar o cara falar com seus franqueados, velho. Ele se sente confiante nisso. Mas eu tenho um franqueado que fale mal. Tá, alinha com ele. Olha, se você for nesse franqueado, esse franqueado fala mal por quê? Porque ele não segue padrão, porque ele faz coisas erradas, e aí ele não tá ganhando dinheiro, e aí ele vai falar mal. Agora, vai nesse cara aqui, cara. Esse cara fala bem. Por quê? Porque esse cara tá ganhando dinheiro, esse cara tá fazendo isso. Vai no cara que tá ganhando dinheiro, você quer ir no fracassado pra quê? E você tem que alinhar isso. Ser transparente. Exato, é transparência, você não tá falando nada de mentira, entendeu? Você está falando a verdade, cara. Vai lá. Beleza, tem que passar pela terceira etapa. E a quarta etapa? Vem a questão das quebras de objeção. O cara vai criar dúvidas, vai criar objeções. E você tem que estar preparado ali. Só que você tem que ser antecipador de objeções. Então, o que gera mais objeção aí na sua franqueadora? Por exemplo, na minha, ponto comercial. Então eu venho desde o início quebrando a objeção de ponto comercial, que a gente vai achar depois, que ele tem que virar franqueado, que essa parte é 50% de sucesso do negócio. Eu venho trazendo tudo isso para ele lá de trás. Então eu chego com as objeções já quebradas com o cara na quarta etapa. E aí sim o cara vem para reunião comigo de martelada de fechamento. E aí ele paga a taxa de franquia. Tem script? Não. Não tem script. Você tem que trazer essas etapas dentro do processo de negociação. Sem script. Obviamente que a gente tem a orientação de apresentação. Então, lógico, nosso consultor hoje, nosso vendedor, nosso qualificador, ele sabe como se apresentar, como apresentar a marca. A gente tem apresentação também focada nesse funil para aumentar a consciência do cara. Obviamente a gente tem essas etapas, porém não tem script. Ctrl+C, Ctrl+V, que o cara vai te responder assim. Não, porque cada lead nosso, você tem que entender que você está tentando vender para um cara como você do outro lado, um empreendedor. Ou uma pessoa talvez que quer empreender, que nunca foi. A gente costuma dizer aqui na escola que a gente não vende franquia, a gente vende um título de empreendedor para aquela pessoa que não é. É isso, então, olha isso. Tem que ter esse cuidado. Você não vende franquia, você vende um título de empreendedor para aquele cara. Então você tem que saber o que você está falando com ele. E aí, beleza. Entendido dessa maneira, aí sim o processo de venda funciona. Só que eu sei, você está cheio de dúvida aí desse lado. Você está cheio de questionamento. Mas como é que é? Como é que eu faço esse tráfego? Como é que eu impacto esse cara? Como é que eu construo esse funil? Como é que eu construo a landing page que converte? Porque só para você ter uma ideia, só de landing page, hoje, sei lá, 15, 20, 30, quantas tem ativas hoje de landing page? A gente tem mais de 10. Mais de 10 ativas. Mas assim, a gente chegou uma época, o Tade falou, cara, eu desativei 60 landing page, a gente chegou a ter 60. A gente chegou a ter 290 criativos ativos rodando diferentes. 290 criativos, pega isso. Para quem testar? Aí você vai acendindo, você sabe qual que é a comunicação que o cara que compra do lado de lá quer ouvir e você vai deixando as que converte. E aí, beleza, você está se perguntando, cara, mas como é que eu faço isso? Não é fácil. Por isso que eu tenho que contratar alguém. Não, você não tem que contratar ninguém para fazer isso. Você tem que aprender a fazer isso. E você aprende a fazer isso na escola do franchising. É por isso que eu trouxe a escola do franchising para o mercado.
Porque eu não aguentava mais as pessoas batendo na minha porta e falando, faz para mim. Eu falo, não dá, amigo. Não dá para fazer por você. É você que tem que fazer por você. A marca é sua. O melhor vendedor do mundo da sua marca é você. Então não adianta, esquece, ninguém vai fazer a sua parte. E aí eu faço a escola do franchising, que é justamente, eu te ensino o passo a passo de como construir toda essa venda recorrente para que você possa vender todos os meses, você tenha novos franqueados chegando e você construa uma coisa dentro da sua empresa, renda recorrente, com taxa de franquia. Você possa fazer um compromisso de comprar um avião, de comprar uma casa, de comprar um carro, sabendo que naquele mês você vende de novo, desde que você cumpra toda aquela etapa do processo. Porque pensa comigo, você não é franqueador e você não fala com o seu franqueado que ele tem que cumprir processo? E por que você não cumpre? Por que você não cumpre? Então, é a mesma coisa. Você não pode ficar aí sentado esperando vender. E aí, além disso, dentro da escola do franchising, você vai aprender de fato como estruturar toda a sua franqueadora. Porque não adianta também só estruturar o processo de venda. Você também tem que estruturar internamente. Você tem que fazer o franqueado ganhar dinheiro. E aí nós tivemos também essa virada de mentalidade. Eu precisava ter produtos cada vez que vendesse cada vez mais. Eu tinha que ter produtos que vendesse cada vez mais. Porque esses produtos iam trazer mais dinheiro para o franqueado. O franqueado ia ganhando dinheiro, ele ficava satisfeito, ele mesmo comprava mais lojas e ele indicava para mais clientes a gente comprar a franquia. Então, nós entendemos em toda a cadeia que precisávamos sempre vender mais e que precisávamos ser intencionais. E aí, eu tenho essa frase aqui. O sucesso que não foi intencional jamais será acidental. Então, para de achar que vai acontecer por acidente. Eu vou fazer aqui, ó, vou gravar uma coisa, vou falar uma coisa para vocês aqui. Vocês viram a Jennifer do avião? Vocês viram? A Jennifer. A mulher pegou e ganhou 2,4 milhões de seguidores em 24 horas. Beleza? O que ela vai fazer com aquilo? Ela não está sabendo o que ela faz com aquilo. Muito provavelmente vai ser difícil ela alcançar sucesso, a não ser que ela tenha uma virada de chave agora. E fala, peraí, opa, a oportunidade veio, o acidente aconteceu, agora eu preciso ser intencional para o sucesso, porque ela só teve o acidente. O sucesso ela não teve ainda. Ela só teve o acidente. A Jennifer só teve o acidente. Ela não teve sucesso. Cadê o cara do Bora Bill? Cadê ele? Fala pra mim. Cadê? Não existe. Sumiu. Foi acidente. E aí depois não soube usar a intencionalidade. E o que eu te ensino na escola do franchising é ser intencional. É ser intencional no seu posicionamento. É ser intencional na sua vida pessoal. Amigo, eu sou intencional na minha vida pessoal para vender mais. Eu só faço coisas na minha vida pessoal que me façam vender mais. Eu não dou um passo fora de casa se não for para vender mais. Nossa, Eduardo, mas você não tem família, não tem mulher, não tem filho? Aham, tem. Mas eu uso eles para ser mais intencional e vender mais. Aham, sim. Porque é essa a regra do jogo, gente. Meu filho tem que aprender desde cedo a ser intencional. Sabe o que meu filho faz? A gente vai para o interior e volta. Sabe o que ele traz? Doce. Ele compra vários doces. Eu falei, Lucas, o que você está trazendo doce? Para vender na escola. Para que você quer vender na escola, Lucas? Porque eu quero comprar outras coisas para mim e eu não quero ficar dependendo de você me dar o dinheiro para eu comprar algumas coisas que eu quero. Ele falou isso na minha cara, meu filho tem 10 anos de idade. Não, o legal da maneira que você falou aí é que, tipo, a galera acha que usar a família, usar o que a gente vive é como se a gente estivesse manipulando. Não, você só tá comunicando aquilo que você vive para conectar com as outras pessoas. Você tá usando sua família o quê? Para mostrar que você é um cara de família, que você faz exercício, que seu filho entende os valores de vender, porque ele vai conseguir construir a vida dele. Você não tá usando a família, não, pô, eu vou fazer uma coisa aqui pra galera lá ver algo que é mentira para comprar de mim. Não. Não é. É a pura verdade. É a pura verdade. E é isso, só que eu tive que construir essa intencionalidade dentro de mim. Meu filho, ele não me vê sentado numa mesa de bar. Porque ele sabe que aquilo ali não vai levar ele para lugar nenhum. E eu não quero que ele lá na frente seja sentado na mesa de bar. Porque aquilo ali não vai levar ele para lugar nenhum. Você anda no carro com meu filho coloca louvor para tocar. Por quê? Eu sou um cara cristão e eu sei que o caminho de Deus, os princípios de Deus é o único caminho a seguir. E ele está aprendendo desde já que o caminho de Deus é o único caminho a seguir. E eu mostro isso de maneira intencional? Mostro de maneira intencional. Lógico que eu mostro de maneira intencional. Porque, gente,
É isso que você precisa levar. As pessoas não vão comprar de você se não confiar em você. Você acha que o cara vai comprar uma franquia de você, você ficando postando aí no final de semana na cachaçada? Fazendo merda, fazendo algazarra? Você acha? Hã? Olha lá pra onde o dia tá indo. Jefinho, vocês sabiam disso? Que os caras, hoje, eu não tenho um questionamento do cara falar assim, pô, os caras têm um avião, os caras têm isso, os caras vivem bem, tem carrão, anda de roupa boa. Os caras não têm esse questionamento. Agora, se os caras veem a gente viajando, torrando dinheiro, fazendo merda na vida aí, os caras questionam. Os caras vêm e dizem, pô, tá vendo, cara, investir naquela franquia do cara lá, o que o cara tá fazendo com o dinheiro, em vez de pegar o dinheiro e investir. Não tem nada a ver. E aí é por isso que ele não vende. E esse processo, porque é um processo de confiança, né? Sim, a venda é confiança. A venda é confiança, a compra de uma franquia é confiança. Você não vai comprar uma franquia de uma marca que você não confia. E se essa marca tem rosto, como é o que a gente orienta a ter, você vai comprar dessas pessoas que estão vendendo essa marca. Então hoje, a pessoa que vai comprar uma Xerimbom, por exemplo, olha para o Eduardo e para o Wilton, elas compram vocês, a credibilidade de vocês, para depois ela comprar a marca. Então isso é importante. E na escola a gente fala muito sobre isso. A escola ela veio para o mercado, turma, para poder trazer uma vertente totalmente diferente que o mercado já havia. Não é somente a venda é muito importante e franquia nasceu para vender mesmo, para vender franquia. Sim. Porém, a gente entende que antes de chegar nessa venda, a gente tem outros caminhos a percorrer. Organizacionais, de mentalidade, entender realmente o que é ser um franqueador. Porque ser um franqueador não é uma coffee e um contrato. É muito além disso. E é isso que a gente traz nessa filosofia da escola. É trazer essa parte educacional para o franqueador, que por muito tempo se sentia sozinho. Exatamente. Então a gente promove, além as nossas imersões que a gente promove com franqueadores, os caras sentem, tipo, cara, a gente está criando um senso de comunidade. Eu tenho um outro franqueador que entende a minha dor para poder conversar. É isso, No franchise você tem muito isso. Você não tem essa comunidade. Tem isso muito importante, tá? Você colocou. A escola do franchising também não é só te ensinar. Como a escola tem a comunidade. Então, pensa só, quando você fazia faculdade, você estudava. Você tinha uma dúvida, alguma coisa, o que você fazia? Você não ia recorrer muito ao seu colega para te dar aquela ajuda, para você estudar melhor aquela matéria e passar de ano? A escola do franchise faz exatamente isso. Porque você está numa comunidade de franqueadores que há essa troca constante ali de conhecimentos, de desafios, de dúvidas, de erros. Então, você ainda tem isso. E aí a gente ainda tem, durante as nossas imersões presenciais, que você tem 3 encontros aqui com a gente, presenciais, onde a gente mostra tudo. Por exemplo, o primeiro encontro que vai acontecer agora é dia 13 e 14 de janeiro, que é durante a Convenção Xerimbom. Eu estou levando quem está hoje na Escola do Franchising para dentro, tá, da nossa convenção de franqueados, que eu vou mostrar detalhe por detalhe como que nós construímos aquela convenção e acredite, sem gastar nenhum real do nosso bolso. Nenhum real do nosso bolso eu gastei para fazer aquela convenção. E eu vou te mostrar como que eu fiz isso. E foi do bolso do franqueado? Também não. Não foi. O franqueado não paga nenhum real para participar da convenção e nós não tiramos nenhum real do bolso. E eu vou te mostrar como que nós fizemos para construir aquela convenção. Então é isso. A gente te mostra na realidade aqui na Escola do Franchising como que a gente faz o verdadeiro franchising, tá? Então, se você quiser saber mais sobre a Escola do Franchising, tem um link aqui embaixo, você pode se cadastrar, falar com o nosso time aqui. Nosso time vai ter uma reunião com você de alinhamento, depois eu também faço uma reunião de diagnóstico com você para entender qual que é o ponto que está a sua franqueadora e você passa a fazer parte dessa nossa comunidade, beleza? E olha só, se você gostou desse conteúdo aqui, você vai me ajudar agora, né? Eu não era muito cara do YouTube, mas agora eu tenho que fazer o que os caras do YouTube fazem. Se você gostou, pô, curte aí, que aí o algoritmo vai entender que esse vídeo é legal, vai mostrar para mais pessoas. E se você gostou mesmo de verdade, pega esse vídeo, manda para seus amigos, compartilha também. E se você gostou ainda mais, se inscreve aqui no meu canal, porque eu vou continuar trazendo muito conteúdo aqui para vocês. Manda nos comentários também que a gente vai responder também. Maravilha, isso aí. Se tiver dúvida, comentários aqui que nós vamos responder vocês através de lá. Mas pode entrar em contato, tá meu Instagram aqui embaixo, você pode me chamar no Instagram, eu respondo absolutamente todo mundo que chega no meu Instagram, e não é ManyChat respondendo, eu mesmo respondo, eu vou lá, não é time, não é ninguém. Meu Instagram só está logado
no meu celular, então sou eu mesmo que te respondo, sou eu mesmo que falo com você ali durante as interações de direct. Então, te espero encontrar em breve aqui na Escola do Franchise para te mostrar, nos mínimos detalhes, tudo o que a gente faz para você ter uma franqueadora de verdade. Chega de ficar passando dificuldade sozinho, chega de ficar passando desafio sozinho, chega de ficar batendo cabeça e errando e gastando muito dinheiro aí, sem saber o que de verdade você está fazendo. Vem aqui para a Escola do Franchise, nós vamos te ensinar, detalhe por detalhe, como construir uma franqueadora gigante. Tamo junto, até o próximo.